hoje o assunto cair um pouco mais naquele conceito de doutrina sistemática que a gente chama de angelologia. A gente vai ter um pouco mais de profundidade a respeito desse tema. Uma breve recapitulação. A respeito da criação, na semana passada, tratamos a respeito de como Deus criou o mundo em 6 dias, como se deu a forma de criação, para que Deus criou o mundo. Isso tem que ser claro, tem que ser cristalino para nós. Como Calvino ele trabalha isso e como ele trabalha a respeito do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não vem somente através de um ensinamento soteriológico, mas também tem um ensinamento antropológico, assim a gente precisa afirmar. Aprendemos um pouco a respeito da criação do mundo, a respeito da criação dos anjos. E qual a importância da criação dos anjos? Vamos lá, irmãos. Ainda o conceito de ministério dos anjos. Primeira delas é a glória divina. Os anjos possuem ministério onde Deus designa a eles funções que o único motivo específico é refletir a glória de Deus através de sua pessoa. O primeiro papel que aprendemos é refletir a glória, é adoração. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, do verso 13 e verso 14. Veja, o primeiro aspecto que Calvino ele traz a respeito do ministério dos anjos tem a ver diretamente com a glória de Deus. Os anjos eles foram criados e vemos isso de forma clara para manifestação da glória de Deus, como lemos aqui. Então, isso é um dos aspectos quando tratamos a respeito do qual o propósito dos anjos. Para que os anjos existem? A primeira delas é a glória divina, é refletir diretamente Deus através da manifestação deles. A segunda, irmãos, o segundo propósito é a providência humana. E qual a providência humana? É um dos pontos mais importantes que o Calvino ele trabalha ao longo não falar que sistemática das institutas, é a respeito da providência de Deus. Como Deus ele sustenta o mundo, como ele garante a manutenção, digamos assim, né, do mundo, como ele preserva o ser humano. E Deus ele preserva, irmãos, o seu povo. Vemos isso desde o Antigo Testamento. A providência divina entrando no meio da história do povo de Deus para a preservação do povo dele. Vemos isso, por exemplo, na história que lemos de Êxodo, do Egito. Quando o povo é liberto, Deus, ele, na sua providência divina, ele vai lá, ele intervém, digamos assim, nos acontecimentos humanos, mas ele tem um total domínio, tá? Para que o povo dele seja preservado. E qual é o propósito, digamos assim, dos anjos também em relação a isso? É a preservação humana. Deus, como forma de preservar o seu povo, utiliza os anjos para realizar a sua vontade. E nesse sentido, podemos assim afirmar, ele consola, ele protege, tudo pela vontade dele soberana. E isso é por Deus, não é por mérito relativamente humano. Não é que o ser humano fez algo que possa satisfazer para que o anjo realize algo. Não existe isso. Deus, dentro da sua previdência, ele manifesta a sua glória através dos anjos e, além disso, ele utiliza para, assim, intervir na relação humana e preservar o seu povo. Um exemplo, Gênesis, capítulo 16, dos versos 9 a 11. Vamos ler. Aqui, irmãos, o contexto é o contexto de Agar. Ela estava propensa a sair da residência, no caso de Abraão. E no meio dessa turbulência toda, Deus intervém, o quê? Enviando um anjo para que o anjo o console e a proteja, com fins, lemos aqui nessa parte final, de preservar. Será a sua descendência. Então, a glória divina, providência humana. Os anjos, eles têm dentro do ministério deles esses dois aspectos. E um outro aspecto que Calvino também trabalha no ministério dos anjos é em relação aos títulos. Refletindo a administração divina, tratamos os anjos como principados, potestades, assim são tratados os anjos. E qual o motivo de a gente vermos isso ao longo das Escrituras? Calvino aqui, ele tenta, irmãos, trazer elementos que destaca que os anjos não são apenas componentes. Eles não são apenas componentes autônomos,
mas eles são a prova organizada da glória e da providência de Deus. Eles pertencem a Deus e, por isso, eles são submissos à vontade soberana dele. Então, tanto a glória divina como a providência humana, e também a respeito dos títulos, quando lemos potestades, principados, a respeito da relação dos anjos, vemos claramente de que Deus, ele, digamos assim, ele controla os anjos, assim como a providência divina. Isso é uma prova fiel, uma prova cabal, de que dentro da glória de Deus, quando vemos, ela é inteiramente organizada, inclusive na questão dos anjos. Agora, vamos tratar um outro assunto. Falamos do ministério dos anjos. Um assunto que causa discussões. Acho que ao longo da cristandade ela tem causado discussões. Quando falamos a respeito do anjo da guarda, aqui vamos trazer um pouco um debate aqui. O que os irmãos acham a respeito do anjo da guarda? Ele existe ou não existe? Primeiro, irmãos, vamos trabalhar. Da onde que surgiu essa ideia de anjo da guarda? É um conceito que, quando falamos de anjo da guarda, ele não surgiu, irmãos, do nada. Ao longo da história do cristianismo, isso é debatido, tá? E até hoje a gente tem uma coesão, uma teoria que eu acho que Calvino ele trabalha aqui, fundamenta mais, mas é uma coisa discutível ao longo. Inclusive, existem irmãos, aqui eu vou tomar um cuidado até de falar, irmãos piedosos que acreditam que existe anjo da guarda. Mas eu vou ter dificuldade de concordar com isso, porque os fundamentos que o Calvino traz aqui eles são pertinentes. A primeira delas é a origem do anjo da guarda. A doutrina que se baseia, o anjo da guarda, teve início num livro, é um livro mais conhecido para tratar mais esse assunto específico, um livro apócrifo, o livro de Tobias. Entretanto, os teólogos se baseiam mais, como São Jerônimo, em algumas passagens bíblicas. E aqui um pouquinho do contexto de vida do Jerônimo, né? São Jerônimo. Ele é conhecido como um sacerdote da igreja, viveu entre os anos 347 e 420 depois de Cristo. O Jerônimo ele teve uma importância muito grande ao longo do cristianismo, que ele foi responsável por traduzir a Bíblia do hebraico, do grego, para a Vulgata Latina. E na época dele, ele foi considerado um dos 4 grandes doutores da igreja ocidental. Ele viveu uma vida ascética, como eremita no deserto, então ele viveu a vida toda para a obra em si, passou os seus últimos anos de vida no mosteiro em Belém. E Jerônimo, bebendo um pouco dos ensinamentos de Tertuliano e Orígenes, dentro da angelologia, trouxe o contexto de anjo da guarda, trouxe um tema, né, a teoria. Ele se baseia no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Vamos ler, só para a gente entender um pouquinho o que Jerônimo pensava a respeito disso. Pronto. São Jerônimo leu essa passagem e entendeu diretamente. Olha, tá vendo? Existe um anjo individual para cada um. Desde o nascimento até a vida aqui na Terra, até o fim, existe um anjo que intercede diretamente com Deus. Ele afirma, inclusive, isso. O entendimento dele ia além do que conhecemos de Tobias, que buscava somente a proteção física a respeito do anjo da guarda. O Jerônimo entendia que existia um livramento no âmbito também espiritual, que os anjos sempre realizavam. E interessante que São Jerônimo diretamente, ele foi precursor de uma pessoa que teve maior participação, digamos assim, na fundamentação teológica a respeito do anjo da guarda, que foi São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um filósofo, acho que muita gente que deve conhecer, foi um filósofo italiano, considerado o maior nome escolástico. Sua teologia, ela influenciou inúmeras gerações. Ele foi uma das pessoas conhecidas por reconciliar a filosofia de Aristóteles com a fé cristã. E, de certa forma, como eu falei antes para os irmãos, ele aprofundou esse entendimento sobre o anjo da guarda. E ele foi influenciado um pouco da teologia de São Jerônimo. Ele afirma na Suma Teológica, irmãos, que cada homem possui um tutor, que foi a espécie de o anjo da guarda, né? Um tutor de forma específica.
E ele entende que essa é uma teologia fundamentada por Tomás de Aquino, que o ser humano ele é incapaz de viver aqui na Terra sem proteção nenhuma. Se você for olhar a história, isso é o Tomás de Aquino afirmando, parafraseando que ele trabalha na Suma Teológica. O ser humano ele não consegue viver aqui na Terra sem nada. Ele não consegue. Os perigos, os demônios, tudo. Ele não consegue existir. Então Deus, ele concebeu um tutor que irá protegê-lo até o restante da sua vida. E o entendimento dele ele vai além de São Jerônimo. Ele entende que a missão dos anjos era bastante ampla. Ele traz 3 aspectos, por exemplo. Como lemos aqui, o anjo ele ilumina, ele sugere ideias divinas à mente. Inclina para o bem. Nós temos uma inclinação para o mal, mas o anjo também tem essa missão de inclinar para o bem. Esse tutor que ele afirma. Além disso, ele guarda o corpo e a alma, ele afasta os perigos internos, que é o pecado, e os perigos externos, que é o demônio. Por último, que é um resumo tá, do trabalho um pouco de Tomás de Aquino, ele intercede, ele reage e governa como tutor, como se estivéssemos sempre inclinados para algo que fosse fora da vontade de Deus. O anjo ele é responsável por voltar ao trilho. Olha, você tem que voltar para cá. Tomás de Aquino, se eu não me engano, foi um dos maiores nomes em relação à angelologia que temos da teologia cristã. Ele fundamenta mais esse assunto. Qual a crítica de Calvino em relação a isso, irmãos? Calvino ele não só critica, faz uma crítica diretamente a Tomás de Aquino, mas ele faz uma crítica a Pedro Lombardo, que nas Institutas lemos, ele foi influenciado pela teologia de Tomás de Aquino e pela teologia de São Jerônimo. A crítica que ele possui é em cima dos escolásticos. Eu falei esse termo, acabava errando. Os escolásticos, ele tinha uma certa crítica, e não é somente nesse capítulo 14, mas ao longo das Institutas vemos o embate de Calvino em cima da filosofia da teologia que os escolásticos tratavam. E o Tomás de Aquino era um dos expoentes, se não o maior expoente dos escolásticos. E era sempre descrita ao longo das Escrituras. Uma preocupação genuína que Calvino ele tem em relação à filosofia escolástica é fundamentada, inclusive, sobre o ensinamento dos anjos. Existe um perigo no pensamento escolástico. A filosofia, Calvino entendia que é uma coisa proveitosa e possui os seus benefícios. Entretanto, para compreendê-la melhor, precisamos das Escrituras. Esse é um ponto-chave. Tomás de Aquino e outros que trabalham a fundamentação de angelologia têm fundamentos que não se baseiam nas Escrituras, mas se baseiam mais na imaginação, na filosofia. É isso que o Calvino está tratando aqui. Tá? Vou tomar até certo cuidado, se querem me bater. Então, o Calvino ele trata isso. Olha, a filosofia ela é boa, ela tem os seus proveitos. Entretanto, a fundamentação dela precisa ser teológica. Eu não posso ler simplesmente Platão sem antes ler a palavra de Deus e me fundamentar, digamos assim. Estou falando de forma prática, tá, irmãos? Precisa de fundamento, precisa de base. Por isso, esse conflito. Sola Escritura está acima da especulação. A filosofia sem as Escrituras leva à superstição e à especulação vazia. Um dos exemplos ditos por Calvino, entre todos, é a importância de não imaginarmos algo que esteja fora das Escrituras, porque isso leva naturalmente à superstição. Por exemplo, as Escrituras fala diretamente de anjo da guarda. A gente vemos isso dentro da palavra de Deus. Veja, o fundamento contrário ao anjo da guarda. Vemos isso diretamente na palavra de Deus. E o que Calvino ele traz? Eu não vejo um anjo, mas eu vejo a capacidade de ter vários anjos. Por que um anjo? Porque tratamos, quando falando de anjo da guarda, tem que ser um. Deus, com todo o seu poder, ele não pode enviar vários. Como Cristo afirma, se eu quisesse, eu trazia milícia aqui para me proteger. Preciso de um anjo da guarda. Então, por que um?
A fundamentação de Calvino em relação a isso. E não somente isso, e outras especulações. E ele critica muito o fato de a filosofia trabalhar em cima da teologia, acaba trazendo as especulações vazias. E traz imaginação. Imaginação traz o quê? Superstição. E veja bem, essa teoria que ele está tratando aqui, até hoje é fundamentada, até hoje tem pessoas que defendem, e até hoje tem pessoas que, por exemplo, que adoram anjos, que cultuam os anjos. Existe um perigo. Qual o perigo? A superstição. Então, Calvino tratou disso a respeito para que tivéssemos um cuidado. A sola escritura vem justamente tratar o elemento principal que deve nortear o ser humano. A palavra de Deus está acima de qualquer especulação ou de qualquer teoria. Enquanto o escolasticismo ele tenta unir a escritura e a razão como elementos para o conhecimento de Deus. E aí é um outro ponto, quando falamos de conhecimento de Deus, tem que vir das escrituras. Calvino afirma isso. A filosofia escolástica, ela entende que a razão mais a palavra de Deus, elas são unidas para ter o conhecimento de fato de Deus. Calvino vai tratar que não. Somente a escritura, ela é fundamento principal. Aqui tem um maniqueísmo, não é dentro do escolástico. É a rejeição do dualismo também que Calvino trabalha a respeito quando falamos de anjos. Pensando um pouco desse contexto, vemos que Calvino ele confrontava tanto Pedro Lombardo quanto os teólogos da época que buscavam essa teoria dos anjos. Como eu falei para os irmãos, Calvino não parece dentro do conhecimento sobre os anjos que tenhamos, não parece que tenhamos razoabilidade em falarmos que temos um anjo da guarda, mas temos vários, se formos afirmar assim. Precisamos ter cautela quando afirmamos isso. Ele tenta trabalhar isso. A imaginação, a gente precisa ter um pouco de cautela, um pouco de mais solidez, mais fundamentos, antes de afirmar qualquer coisa. E o pensamento maniqueísta, irmãos? Sabe aquela figura que é muito comum em desenhos? A gente até brinca com isso. A ideia de um anjo e um demônio, né? Um anjinho do bem. Os maniqueus eles trabalharam mais isso. Um anjinho do bem, um anjinho do mal. Claro, dualismo, né? Diabo, Satanás e Deus, os dois, um confrontando com o outro. E veja bem, por mais que a gente brinque, vemos um pouco que isso está ligado diretamente à nossa cultura. A questão filosófica nossa, ela está inserida dentro desse contexto. Naturalmente, muitos acreditam que existe um anjo do bem e um anjo do mal. Isso é prático, tá? Que o anjo do mal, ele vai tentar influenciar você de forma que você faça as coisas que são ruins, digamos assim. A gente até brinca, né? Não, o anjinho do mal falou comigo. E, irmãos, os maniqueus, com pensamento dualista, ele trabalhava diretamente essa ideia de existência de anjo do bem e anjo do mal. E Calvino ele afirma isso que é um pensamento popular. Você está tentando popularizar, inclusive o pecado. Mais uma vez, não existe fundamento bíblico. Pelo contrário, esse entendimento, por mais que seja muito popular, ela se baseia numa doutrina herética, que é o maniqueísmo, que é o dualismo. Quando, por mais que seja uma brincadeira, estamos trabalhando diretamente o conceito de que possa existir alguém confrontando a Deus algo. É um pensamento maniqueísta, ser anjo do bem e o anjo do mal. E ele fala que isso é uma crença popular e que isso é perigoso. Que, de certa forma, os anjos e os demônios não são assim independentes. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas e estão sob o governo soberano de Deus. Então não existe o anjo sendo influenciado diretamente assim para o bem e para o mal nesse sentido, irmãos. Pois bem, já vou entrar no tópico de perguntas só, finalizando aqui. O perigo da adoração aos anjos. O culto aos anjos. Nesses fundamentos, a adoração aos anjos é algo que acaba sendo alimentado por essas teorias. Vimos que no ministério dos anjos eles são instrumentos para a glória de Deus. A adoração que acaba refletindo na glória de Deus. A adoração que também acaba refletindo na nossa vida e no nosso servir. E Deus, na sua soberania, não precisa que os anjos exerçam qualquer coisa
para que sua vontade seja realizada. Não é aquela figura de uma espécie de entregador de comida, algo do tipo, os anjos, assim pode-se afirmar. Não é algo que eles estão aguardando para que, olha, eu estou aguardando aqui para que Deus ele vai mandar uma coordenada para eu fazer algo, porque Deus precisa de mim para realizar algo. Calvino também combate essa ideia. Pelo contrário, é Deus que realiza sua vontade, suas coisas, ele não precisa dos anjos. Os anjos são instrumentos que Deus utiliza, assim na plena soberania dele, plena vontade dele. Eles não estão a serviço diretamente a qualquer momento, emergência, para fazer algo do tipo, como também já foi alimentado dentro da teologia da cristandade. Paulo alerta-nos sobre isso, eu não vou citar diretamente aqui, não vamos ler diretamente por causa do tempo, mas Colossenses 2,18 adverte severamente o culto aos anjos. Como falei anteriormente, a falsa mediação, a especulação filosófica corrompe o entendimento criado e a reverência que transforma em idolatria. Por último, os anjos são instrumentos, Deus não precisa deles para realizar a sua vontade. Ele é o único digno de adoração. Calvino, ele tem duas citações que eu trouxe aqui de Calvino em relação a isso. Ele fala o seguinte: Deus usa o trabalho para a proteção dos seus, e por intermédio do quais ele tanto dispensa seus benefícios entre os homens, como também executa os trabalhos restantes. Deus não precisa dos anjos para realizar atividade nenhuma. Ele realiza com a sua soberana vontade. Os anjos são apenas instrumentos. Quando lemos a carta de Paulo 2,18 aos Colossenses, longe da especulação platônica que Calvino aqui afirma, a reverência é algo que precisa ser vista. E Calvino afirma o seguinte: portanto, devemos dizer adeus à filosofia platônica, que procura aproximar de Deus pelos anjos, e com este fim cortejá-los, com a intenção de fazer Deus mais respectivos a nós. Mais uma vez, Calvino trata o perigo da filosofia, a filosofia platônica, de tentar reverenciar o anjo como se fosse uma espécie de adoração. Por fim, irmãos, correndo aqui, os anjos e os demônios, o conflito espiritual, para a gente concluir. No último tópico da nossa aula, iremos tratar a respeito dos anjos e demônios e a compreensão deles. Interessante que, primeiramente, como bom teólogo, Calvino ele demonstra que temos como forma principal compreender a importância de Satanás no mundo. E Calvino ele traz, não é à toa que Satanás é chamado de príncipe desse mundo. Que a nossa maior luta, assim descrita por Paulo, justamente aponta para as obras malignas. E interessante essa analogia de serviços de um serviço militar. Somos militares em confronto aos demônios. E como bom teólogo, Calvino ele traz alguns elementos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas pelo tempo avançado, eu vou deixar só como citações aqui. Temos esse entendimento, base bíblica, que os demônios eles são pertinentes. Ele deve ter a devida importância para o tratamento do cristão no dia a dia. 7 demônios que possuem Maria Madalena, Marcos 16:9. Os demônios piorem pode possuir uma pessoa. Os demônios que podem ser assim piores, né? Pode possuir uma pessoa. Mateus 12:45, quando Cristo ele afirma, olha, a partir do momento que você expulsar um demônio e essa pessoa ela não for relativamente salva, ele pode vir pior. Então significa que existe demônios e, de fato, Calvino aqui traz fundamento, são perigosos. Uma única pessoa pode ter uma legião, Lucas 8:30. E de forma paralela, assim como temos um reino estruturado, onde Cristo é nosso rei, é a cabeça desse reino, aqui o Calvino ele traz um termo similar. Os demônios possuem, o demônio, né, Satanás, junto com os outros demônios, possui uma facção, de que ele possui como intenção minar as nossas forças. Por isso, eles estão condenados ao fogo eterno. Os demônios estão condenados e não podem ultrapassar os limites impostos por Deus. Lutero afirma que Satanás é um cão amarrado.
Deus ele faz com Satanás o que ele quer. Irmãos, só para concluir, para abrir para perguntas rapidinho. Os anjos são criaturas ministras que glorificam unicamente a Deus, servem aos eleitos, e isso não possui nenhum mérito nosso, mérito humano. A sola escritura, devemos evitar hierarquias inventadas, curiosidades ociosas e superstições filosóficas que tentam explicar qualquer ensinamento relacionado aos anjos. A nossa base, nosso fundamento precisa ser as escrituras. E, como por fim, a lição prática, o estudo bíblico sobre os anjos é uma vacina contra a idolatria. Não olhe para os anjos, mas aquele que o envia, contra qualquer especulações relacionadas a coisa do tipo. Amém? Vamos tratar um pouco mais a fundo a respeito dos anjos e demônios na próxima aula também, irmãos. Não concluiu aqui, então vamos ter mais fundamentos relacionados a esse tópico. Alguma dúvida, algum ponto que algum irmão queira colocar?